Olá, mulher! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do Desafio Desinflama que Emagrece. Caso você não me conheça, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. E nesse desafio aqui eu estou mostrando para você o caminho para você seguir e perder até 10 quilos desinflamando seu intestino já em 60 dias. E o melhor de tudo, sem precisar tomar remédio, sem fazer dietas mirabolantes, comprar alimentos caros ou gastar rios de dinheiro com produtos que você não tem resultado. Porque você só vai precisar usar o que você já tem em casa. Agora, eu sei que pode estar passando pela sua cabeça, você que já fez de tudo para emagrecer. Como isso é possível? Eu já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Como que você vai me trazer isso aí sem precisar tomar essas coisas e eu vou emagrecer? Bom, existem duas formas de eu te responder essa pergunta. A primeira é te mostrando resultados de mulheres que também pensavam assim como você. E a segunda é te ensinando o que realmente funciona para você que quer emagrecer e tem mais de 40 anos. Então, primeiro, olha só o que aconteceu com essas mulheres depois que elas me conheceram. Consegui perder minha barriga comendo tudo que eu gosto, isso foi incrível. É que eu consegui conquistar minha barriga sem gordura, comendo de tudo que eu gosto de comer, sem passar fome, sem fazer dieta maluca. Perdi barriga, desinflamei o meu intestino e de forma saudável. Mulher, todas essas mulheres, elas são reais como você. E se elas conseguiram, eu não tenho dúvida de que você também consegue. E não importa quantos quilos você querer eliminar. Não importa se você tem 40, 48 ou mais de 50 anos. Se você está na menopausa ou se tem problema de saúde, como endometriose, tireoide, metabolismo lento ou diabetes. Nada disso importa se seu objetivo é emagrecer e ter mais saúde. E sabe por quê, mulher? Eu tenho tanta certeza ao te falar isso. Porque, assim como essas mulheres que você acabou de ver, eu já ajudei mais de 500 mulheres através do TDR intestinal. E todas elas fizeram algo em comum. Elas decidiram se priorizar e cuidar de si. A partir dessa decisão inicial, elas escolheram iniciar essa jornada comigo e aprenderam um único jeito de emagrecer acima dos 40 anos. Elas executaram todo o passo a passo e colocaram em prática tudo o ensinamento que eu trouxe e finalmente conseguiram emagrecer desinflamando o intestino. E se você está aqui comigo participando desse evento, é porque você hoje provavelmente se encontra como essas mulheres antes. Tendo o intestino preso, ou intestino solto demais, estômago alto, excesso de gases que te incomoda, dificuldade para emagrecer, ansiosa ou depressiva, cansaço extremo e sem energia, vive se arrastando. E por estar assim há tanto tempo, provavelmente o que mais você fez foi tentar emagrecer. Gastando rio de dinheiro com medicamentos, shakes, chás, produtos emagrecedores que não funcionam, submetendo a medidas extremas como dietas líquidas, restrições severas, entrou no famoso ciclo do efeito sanfona por não ter conseguido manter o resultado. E eu entendo a sua frustração. É horrível passar anos tentando algo e simplesmente não conseguir. Isso vai se tornando cada dia mais difícil e mais frustrante. Mas saiba que isso só aconteceu até hoje com você, porque ninguém nunca te mostrou o que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. Então, se você quer colocar um ponto final nesse passado de frustração e aprender o único caminho que você vai emagrecer e tratar da saúde do seu intestino, depois dos 40 você está no melhor lugar para isso. O que você vai precisar fazer a partir de agora é assistir a essa e todas as outras aulas até o fim da semana. Porque cada conteúdo foi pensado e preparado na medida certa para te dar a clareza que você precisa. Mulher, chegou a hora de você recuperar tudo aquilo que há muito tempo não tá legal. Sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua vontade de fazer as coisas, sua libido, energia, sua disposição e, acima de tudo, a sua saúde. Agora, mulher, eu vou te contar como o conteúdo dessa segunda aula vai te ajudar. Já pega o papel e a caneta. Hoje você vai entender o porquê que desinflamar o intestino é o único caminho para você que tem mais de 40 anos conseguir emagrecer 10 quilos e acabar de vez com o intestino preso, gases, estômago alto. Além disso, eu vou aprofundar ainda mais no nosso diagnóstico intestinal, mostrando o que acontece com o seu intestino quando você está com um grau de inflamação alto e quais os problemas que você pode desenvolver se você não tratar dessa inflamação. Isso é muito importante você saber. Mas eu quero que você fique tranquila, porque nessa aula eu também vou te mostrar os 3 pilares que vão te ajudar a desinflamar o seu intestino, vão ativar o teu metabolismo e vão fazer você secar
essa gordura da barriga que tanto te incomoda. E eu te afirmo uma coisa, se você conhecer e aplicar esses pilares, é impossível você voltar a engordar de novo. Ou seja, você vai emagrecer os 10 quilos e vai conseguir manter esse resultado. E ter essa clareza é muito importante e é o ponto central do seu emagrecimento. Esse é o passo inicial e fundamental para você conseguir emagrecer 10 quilos de uma forma saudável e definitiva. Todo esse conhecimento vai revelar para você coisas que ninguém nunca te contou sobre emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e principalmente, é óbvio, para você mesma. Dessa forma, você será a próxima mulher a conseguir emagrecer 10 quilos desinflamando seu intestino já em 60 dias. Então se prepare, porque a aula de hoje vai ser poderosa demais e vai mudar o seu olhar completamente sobre emagrecimento. E antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso garantir que você se lembre do que nós vimos na primeira aula, né? Porque senão, nada do que eu vou falar aqui vai fazer sentido. Bom, lá na primeira aula eu te mostrei os 3 erros fatais que você comete sem ao saber, que aumentam sua barriga e te inflamam. Então, se você quer emagrecer 10 quilos e acabar com os problemas intestinais, você não pode mais cometer esses erros. Você também aprendeu que apenas comer saudável não vai te emagrecer. E ao final da aula, inclusive, a gente fez o diagnóstico nutricional, o diagnóstico intestinal, e o resultado do diagnóstico mostra para você o estado atual da saúde do seu intestino e te ajuda a entender por que você vive cansado, com o estômago alto, gases, dificuldade para emagrecer. Por isso, se você ainda não assistiu a aula 1, aqui em cima tem um card, é só você clicar lá e você será direcionada diretamente para a primeira aula e você precisa assistir essa aula para que essa segunda aula faça sentido. Eu não posso deixar de agradecer também por todos os comentários que a gente recebeu lá no nosso grupo VIP do desafio. E por isso eu quero também te parabenizar por estar participando ativamente desse desafio, porque esse é o primeiro passo para você emagrecer com sucesso. Bom, dito tudo isso, é hora de você pegar o papel e uma caneta. Eu já te falei para pegar o papel e caneta. Eu espero que você já tenha pego. Se não, pausa o vídeo e vai lá pegar. Porque agora a gente vai entrar no assunto mais importante. Porque a inflamação te impede de te emagrecer depois dos 40. E eu vou também te mostrar os 3 pilares para você desinflamar o seu intestino. E ter clareza sobre esse conhecimento e aplicar os pilares é a forma mais simples e eficaz de você conseguir eliminar os 10 quilos e voltar a vestir a roupa que você não veste há anos. E eu quero começar esse conteúdo de fazer uma pergunta. Você já se pegou falando alguma dessas coisas aqui, justificando por que você não conseguiu emagrecer? Meu metabolismo é lento, por isso eu não emagreço. Eu não tenho foco, por isso eu não consigo durar muito tempo no meu emagrecimento. Tenho problemas de tireoide, não importa o que eu faça, meu corpo não muda, meu peso não baixa. Minha ansiedade me impede de emagrecer porque eu saio comendo tudo. E tô na menopausa, então não dá mais pra ser uma mulher magra. Mulher, se você já usou alguma dessas narrativas para desistir ou nem tentar emagrecer, eu preciso dizer que nós vamos acabar com todas elas hoje. Porque na aula passada, você aprendeu que a principal causa de você não emagrecer é a inflamação intestinal. E ela é que causa as bactérias que engordam. Ou seja, se o seu diagnóstico nutricional deu mais de 10 pontos, já é um sinal claro que o seu intestino está recheado de bactérias que engordam. Essa imagem aqui que você está vendo agora é um intestino de uma pessoa que desenvolveu uma doença inflamatória chamada doença de Crohn. Isso tende a acontecer porque as pessoas, vou botar assim, que tem essa doença, ignorou os sinais e sintomas e não tratou a inflamação do intestino e desenvolveu essa doença. Como eu falei, é uma doença inflamatória, é um intestino inflamado. Se você continuar ignorando essa inflamação que encontra o seu intestino, você pode ter problemas mais graves que não só afetam sua saúde, mas também as outras pessoas ao seu redor. Você já parou para imaginar como ficaria o seu filho, o seu marido e as pessoas que convivem com você se você tivesse que ficar internada? Deus me perdoe dizer isso. Ter um câncer de intestino? E eu tenho que te falar isso para te alertar, porque eu sei o que pode acontecer se você não começar a cuidar disso agora. E sabe por que você vive assim, com problema de intestino preso, excesso de gás e estômago alto? Porque o seu intestino ele não está conseguindo digerir os alimentos corretamente. E aí, o que acontece? Tudo que você come não é quebrado da forma que deveria ser quebrado, fazendo com que, ao invés do seu intestino, do alimento que você come, chegar assim, lá na parte final, né, pequenininho para ser eliminado, ele acaba chegando assim, ó, grande. E ele não deveria chegar grande desse jeito.
E aí o que acontece? A partir do momento que o alimento ele chega desse jeito aqui grande, ele passa por um processo de fermentação. Porque o processo de fermentação é um segundo processo para começar a quebrar esse alimento. Porque se ele fica desse tamanho lá no teu intestino, primeiro, pode te gerar um problema mais grave. Você imagina um negócio desse tamanho, isso aqui é só um exemplo, mas você imagina uma coisa grande lá no teu intestino que é, de uma certa forma, pequena. Imagina a quantidade de coisa, entala, de verdade. Né? Então, tem um processo fermentativo que acontece, que é o segundo processo de uma certa digestão, mas não deveria ser assim. E aí, essa fermentação, quando o intestino está recheado de bactérias que engordam, essa fermentação é feita por essas bactérias, certo? Só que tem um problema, porque essas bactérias, elas são bactérias do mal, elas são bactérias ruins. E por que elas são assim? Porque elas trazem malefícios para você, diversos. Eu falei um pouco da aula 1, né, sobre essa, só que aqui em específico, quando há essa fermentação, elas liberam toxinas. Essas toxinas começam a permear todo o teu corpo. E, além disso, você começa a ter um inchaço muito grande, porque você está fermentando, produzindo gases, e você também está produzindo toxinas. Por isso que você fica inchada, por isso que a tua perna fica inchada, você se sente empanturrada, você muitas das vezes acorda bem e só de tomar um gole d'água você já tem um estufamento abdominal. Ou você passa o dia meio que normal e quando chega à noite a tua barriga cresce demais, porque os alimentos não estão sendo digeridos, eles estão sendo acumulados e chega no final do dia essa fermentação fica exagerada. Agora você entende porque não adianta você ficar se enchendo de água, mamão, fibra para fazer cocô. Se você não melhorar a saúde do seu intestino, nada disso vai fazer o seu intestino voltar a funcionar. E mulher, não para por aí. Porque se você sofre com cansaço excessivo, dores no corpo, ansiedade, problemas de pele, constipação ou a diarreia, dores de cabeça, alergia, endometriose, fadiga, fibromialgia, problema de tireoide, a causa, cara, é muita coisa, né? A causa central disso vem do intestino. Porque quando o intestino está inflamado, começa a acontecer uma coisa chamada permeabilidade intestinal. No nome inglês é o famoso leaky gut. Não sei se você já ouviu falar isso. Para você entender melhor, eu quero que você agora imagine você tirando um saco de lixo da cozinha. Agora imagine que esse saco de lixo ele esteja furado. Você concorda comigo que esse saco de lixo vai ficar pingando aquela água suja, nojenta? É exatamente isso quando acontece, quando o seu intestino está permeável. Agora, eu quero que você observe esse vídeo para você entender ainda melhor como funciona isso dentro do seu corpo. Veja aqui um monte de coisa se movimentando na parte de cima, tá vendo? Essas coisas são bactérias, fungos, toxinas e pedaços de alimento. No meio está a parede do seu intestino, que impede com que essas coisas de cima, as bactérias, fungos, toxina, passem para a corrente sanguínea, que está logo embaixo. O intestino saudável, ele funciona exatamente dessa forma que você acabou de ver nessa ilustração. Porém, quando o seu intestino está permeável, igual um saco de lixo furado, é isso aqui que acontece. Repare que a parede do intestino se abre e as bactérias, fungos e toxinas começam a passar para a corrente sanguínea. E não era para ser assim. Essas substâncias elas deveriam ser digeridas dentro do seu intestino e eliminadas nas fezes. Esse é o processo natural e correto para o intestino saudável. E aí que mora o grande problema. Porque essas bactérias, esses fungos, essas toxinas, quando chegam na sua corrente sanguínea, elas são carregadas de uma forma errada para outras partes do seu corpo. E quando elas entram em contato com qualquer outro órgão, isso gera um processo inflamatório. Ou seja, no momento em que essas toxinas entram na sua corrente sanguínea e vão para o cérebro, por exemplo, isso desencadeia uma inflamação que, consequentemente, vai te gerar sintomas. Nesse caso, você pode começar a ter dores de cabeça. Depois, essas dores elas podem evoluir para uma crise de enxaqueca. E, com o tempo, essas crises elas podem se tornar frequentes e cada vez mais intensas. Entende, mulher, o impacto disso? E, isso acontece com todas as outras partes do seu corpo. Na sua pele, nos seus ossos, no seu sistema respiratório, na sua tireoide. Ou seja, a inflamação do seu intestino desencadeia vários processos inflamatórios em diversos órgãos do seu corpo. E aí, eu quero que você me diga, o que você costuma fazer quando você tem um sintoma, como, por exemplo, uma dor de cabeça? Normalmente, você toma um remédio para aliviar esse sintoma.
Não é verdade? Agora, mulher, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, ó. Esse estudo, ele mostra que todo medicamento, quando chega no intestino, matam as bactérias que emagrecem e fortalece as bactérias que engordam. E o que acontece depois disso? O seu intestino, ele fica mais inflamável. Você fica ainda mais com esse intestino permeável, ou seja, com mais furo no saco de lixo, mais substâncias vazam do seu intestino para a sua corrente sanguínea. Ou seja, você começa a entrar num ciclo de inflamação infinito, onde você fica tratando apenas dos sintomas e a raiz do problema continua sem tratamento. Agora você consegue entender por que desinflamar o intestino é extremamente importante para o seu emagrecimento, muito também mais para a tua saúde? Porque quando o seu intestino está doente, recheado de bactérias que engordam, todo o seu processo de emagrecimento fica muito mais difícil. Essas bactérias, elas jogam literalmente contra você. Mesmo que você coma saudável, faça dieta restritiva, tome remédio, se mate na academia, se o seu intestino estiver inflamado, o seu corpo ele não responde aos estímulos que você dá. Eu espero que agora tenha ficado claro por que a sua barriga só vem aumentando. Por que o seu intestino não funciona? Por que você vive ansiosa, cansada, sem ânimo para fazer as coisas? Provavelmente hoje você está com uma pré-diabetes, uma gordura no fígado e com pressão alta. O que eu quero te mostrar aqui é que a culpa de você não conseguir emagrecer não é sua. Eu quero que tudo isso aqui seja uma nova esperança de você. Que a partir desse conhecimento você veja uma luz no fim do túnel para o seu emagrecimento e para a sua saúde mental e intestinal. Assim como aconteceu, por exemplo, com a Cléia, de 51 anos. Olha só. Às vezes só me alimentava com carne e legumes. Eu já cheguei a aguentar 3 meses, mas no final de 3 meses, a primeira festinha que teve, eu descontei tudo. Eu acho que em menos de 15 dias eu já tinha, sabe, adquirido tudo que eu já tinha perdido. A maior dificuldade era a questão hormonal mesmo. Fora que aos últimos 3 meses, assim, cheia de gases, coisa que nunca tinha acontecido comigo. E uma calça que estava muito apertada. E eu até falei essa semana, muita ousadia da minha parte, botar a calça lavada e ela entrar super fácil, sem suar, sem nada. Bom, mulher, com toda essa clareza de desinflamar o seu intestino, né, sendo o único meio para você ter sucesso no seu emagrecimento, eu acredito que você já esteja pronta para aprender os 3 pilares que vão desinflamar o seu intestino. Eu costumo explicar esses pilares fazendo uma comparação com uma faxina de casa. Quando você vai fazer uma faxina, você quer que a sua casa fique limpa, certo? E é por isso que você, provavelmente, pelo menos eu faço isso, começa passando uma vassoura. Porque se você pular essa parte e começar logo passando um pano úmido, você concorda que o chão vai ficar bem mais sujo do que estava? Cheio de lama? Ou seja, passar a vassoura é o primeiro passo para você garantir que toda a sujeira que está lá acumulada seja removida e depois você vá para o segundo passo, que é passar o pano úmido, né, para você tirar aquela sujeira que está em segundo plano, que já está mais encruada. Eu acredito que você faça isso, porque foi assim que eu aprendi. E para mim tem lógica, né, ser desse jeito. Mas o que eu quero te trazer é que existe um passo a passo, existe uma lógica. E é exatamente isso que acontece quando a gente vai desinflamar o intestino. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando falamos de desinflamação intestinal é aplicar o primeiro pilar, que é o quê? Eliminar as bactérias que engordam. Lá na aula 1 você aprendeu que são essas bactérias que inflamam o intestino e te fazem engordar. A partir do momento que você elimina essas bactérias, você já vai começar a ter um emagrecimento comendo os alimentos que você gosta, você vai conseguir secar a barriga sem passar fome, vai voltar a fazer cocô todos os dias e se sentir mais leve de uma forma natural, vai recuperar a sua autoestima, voltar a gostar do que você vê no espelho e vai evitar desenvolver algum tipo de doença e vai ter um envelhecimento com saúde. E eu quero te mostrar aqui uma prova prática, né? Eu gosto de resultados. Do exemplo da Serli, 58 anos depois que aplicou esse pilar. Sou Serli, tenho 58 anos, intestino preso, gases, dor abdominais, problema que daí me dava ansiedade, muita crise de ansiedade. Cheguei a ficar 15 dias sem ir no banheiro. Eu chegava a ir para o hospital, fazer lavagem intestinal para poder ir para o banheiro. Comei tanto laxante que eu acabei com a parede do meu intestino. Acabei.
que eu fui fazer uma colonoscopia e eles me falaram, a tua parede do intestino tá que nem uma árvore quando ela tá secando, descamando toda. Só que daí eu ia no médico, pedia um exame, me davam probióticos e não resolvia. Resolvia um pouco e voltava de novo. Terceira, quarta semana, eu sentia que quando eu fazia minhas refeições, eu não estava mais inflamando. E eu estava indo no banheiro. Eu comecei indo no banheiro uma vez por dia. Hoje, eu já tem dias que eu vou 3, 2. Bom, você já pôde ver com o exemplo da Serli como esse primeiro pilar ele é poderoso e já faz uma mudança drástica na sua vida. Por isso, se você não eliminar essas bactérias, não adianta você ficar fazendo dieta, atividade física, tomando remédio, chá, shake, emagrecedor, nem mesmo fazer cirurgia. Tudo isso é como você tapar o sol com a peneira. Se você não tratar a causa do problema, a raiz, você não consegue emagrecer o teu tão desejado 10 quilos. Mas fica tranquila, que na aula 3 eu vou te mostrar a estratégia nutricional poderosa que eu utilizo dentro do meu método para te ajudar a eliminar essas bactérias de uma forma 100% natural e definitiva. Você vai fazer a limpeza desse intestino. Voltando para a analogia lá da limpeza da casa, agora eu quero que você imagine, você passou a vassoura, tirou toda aquela sujeira, chegou a hora da gente pegar o nosso pano úmido com desinfetante. Nesse caso, depois que você elimina essas bactérias, chegou a hora da gente ir para o segundo pilar, que é regenerar a parede do intestino. Lembra do vídeo que eu botei para você assistir, que eu mostrei que a parede do intestino ela vai se abrindo, fazendo com que você fique igual um saco de lixo furado? Pois é, esse segundo pilar ele é responsável por eliminar as toxinas que ficam espalhadas pelo seu corpo e, ao mesmo tempo, regenerar aquela parede, fazendo com que não tenha mais toxinas, bactérias, fungos e parasitas, pedaços de alimento, saindo do intestino e indo para a corrente sanguínea. A gente literalmente reestrutura essa parede. Ou seja, todos os problemas como alergia, dores no corpo, dores de cabeça, doença autoimune, fibromialgia, gordura no fígado, pré-diabetes, começam a ser tratados de uma forma 100% natural, a partir de uma combinação de alimentos que tem efeitos curativos, potencializando toda essa regeneração intestinal. Olha só o caso da Ivonete, de 56 anos, depois que aplicou esse pilar. Eu andava com muita dor no meu joelho. Vivia no médico, atrás de remédio para ver se resolvia. Fiz ressonância, fiz tudo. E a médica falou, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir andar, você vai se arrastar. E você vai ter que colocar uma prótese. Aquilo me assustou. Então, vamos tentar com medicação, injeção. Vamos fazer para que amenize a sua dor. Só que nada ajudava e cada dia pior. E eu comecei a trabalhar e senti muita dor. Eu comecei a me arrastar. Eu não conseguia, Lucas, agachar no chão, colocar o joelho no chão e levantar. Era um sofrimento. Eu tinha que segurar em alguma coisa para poder levantar, que a dor era tanta. Hoje não. Hoje eu abaixo, eu consigo levantar sem dor nenhuma. Olha, sinceramente, eu não sei como você se sente ao ver um resultado desse. Mas eu fico muito feliz e realizado por saber que esse método que eu desenvolvi trouxe mais saúde e qualidade de vida para mais uma mulher, e eu sei que também pode fazer o mesmo por você. E é por isso que na próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira, lembre-se, eu vou revelar todo o passo a passo que você precisa aplicar para você perder essa barriga, desinflamando seu intestino e acabar de vez com todos os problemas que te atormentam. Então eu preciso que você esteja comigo na sexta-feira, pelo amor de Deus. Bom, vamos então agora falar do último pilar. O que acontece quando você limpa a sua casa? Agora você precisa organizar essa casa, deixar os móveis nos seus devidos lugares, deixar tudo arrumado. Então, o terceiro pilar é o momento que a gente vai incluir as bactérias boas e fortalecer essas bactérias. Esse pilar ele vai dar vida para o seu intestino, garantindo que o seu intestino se mantenha forte, blindado contra a inflamação. Aumentar as bactérias que emagrecem é a chave para você nunca mais voltar a engordar e, além disso, amenizar os efeitos da pré-menopausa, né? Ou então da menopausa, se você estiver na menopausa, equilibrar os seus hormônios de uma forma natural. Isso acontece porque essas bactérias boas, elas têm capacidade de transformar tanto os hormônios, então eles reaproveitam os hormônios que você já tem, né? Essas bactérias, elas pegam esse hormônio, em vez de eliminar, elas conseguem reaproveitar. E elas também são capazes de pegar um nutriente específico e transformar no hormônio. Ou seja, ter um intestino saudável, coisa maravilhosa, mulher. Por isso que essas mulheres que você viu, elas têm resultados incríveis, porque você começa a ter um equilíbrio, você começa a ter ai meu Deus, acho que eu esqueci a palavra.
reajustar, vamos dizer assim, todo o seu organismo, o seu metabolismo, os seus hormônios. Mulher, esses 3 pilares, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eles são tão poderosos que ao desinflamar o seu intestino, o seu emagrecimento ele acontece de uma forma natural, é fluido. Olha só o que aconteceu com a Leslie depois que elas aplicaram esses 3 pilares. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de intestino inflamado. Aí eu disse para ele que eu queria tirar essa inflamação do meu intestino, mas de um jeito mais saudável, sem que eu tivesse que tomar remédio. E ele disse, então tu faz passo a passo do que eu vou te dizer, que tu vai conseguir desinflamar o teu intestino e através disso vai acabar perdendo barriga. Eu digo, então tá, então eu vou contigo nessa jornada e é o que está acontecendo. De uma forma natural, de uma forma mais leve. A minha disposição mudou bastante também. Eu tenho mais energia para tocar o dia a dia. A autoestima mudou bastante. E se tem uma coisa que eu posso agradecer, assim, que o método dele foi muito além do perder barriga, muito além de tudo. A minha filha mudou a alimentação junto comigo. A gente faz algumas caminhadas, estava bem gordinha, emagreceu bastante, assim, sabe? E ela tem só 9 anos, mas ela acha legal eu comendo toda hora, e comendo fruta e comendo coisas mais saudáveis, ela acabou entrando na onda. Então, melhor do que tudo é arrastar pelo exemplo. Qual mãe que não quer ver o filho seguindo um bom exemplo, né? Você entende? Porque esse é o único caminho para você que tem mais de 40 anos conseguir emagrecer. Você conseguiu perceber que se não tratar a saúde do seu intestino, não importa o que você faça, não vai dar certo? Provavelmente você já sabe disso, porque você já passou por isso. Então eu espero que tenha ficado claro o verdadeiro motivo pelo qual você se sente fracassada e porque você já tentou de tudo e não consegue emagrecer. A verdade é que você ainda não tentou de tudo. Você ainda não tentou o que realmente funciona para mulheres acima dos 40 anos. E o que já fez, inclusive, centenas de mulheres como você conseguir perder a barriga de uma forma saudável através do intestino. E eu espero de verdade que tudo que você aprendeu até aqui tenha sido um divisor de águas na sua vida. Porque agora, além de você conhecer os pilares que desinflamam o intestino e ajudam no seu emagrecimento, você também descobriu os problemas que pode começar a desenvolver se você continuar com o intestino inflamado. Então, você está pronta para você aprender e aplicar todos esses pilares. Porque na aula 3, que vai no ar na sexta-feira, eu preciso deixar isso sempre muito claro, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar o caminho, a rota para você perder 10 quilos desinflamando o seu intestino já em 60 dias. Eu vou te mostrar todo o passo a passo. Nós vamos aplicar de forma prática lá o passo a passo. Eu vou te mostrar o que eu faço nos meus atendimentos com as minhas pacientes. Então, eu preciso que você esteja comigo, porque aqui você entendeu o que você precisa. Geralmente, o que eu recebo? Lucas, eu vou desinflamar meu intestino. E aí, eu tô comendo alimentos anti-inflamatórios. Isso não basta. Eu não quero que você fique perdendo tempo com coisas na internet. Faz uma dieta anti-inflamatória. Come esses alimentos anti-inflamatórios. Não basta isso. Desinflamar não é comer alimentos por si só anti-inflamatório. Desinflamar, como você entendeu, é um processo que tem um início, um meio e um fim. E cada bloco, cada pilar desses, a gente tem uma estratégia, a gente tem um objetivo. Então agora você entendeu a rota, né? O que você realmente precisa fazer para desinflamar. E na próxima aula eu vou te dar o passo a passo. Então o que você vai precisar fazer, né? Então o que eu faço com os meus pacientes nesse primeiro pilar? Qual é a estratégia que eu utilizo? Eu vou te ensinar. Depois, o que a gente faz nesse segundo pilar? Como que a gente regenera esse intestino? Eu vou te mostrar. E depois, no nosso terceiro pilar, o que eu faço aqui? Qual é a estratégia que eu utilizo? Então eu precisava te mostrar essa jornada, esses caminhos, porque a gente lá na primeira aula você entendeu aquilo que você não deve fazer, que está te inflamando. Então, se eu estanco, né? Imagina uma mangueira que tem furos. Primeiro a gente tem que estancar o furo, a gente tem que consertar o furo. Então foi exatamente o que a gente fez na primeira aula. A gente identificou os furos, identificou o problema que estava te inflamando. Estancou? Beleza. Agora, eu preciso conhecer esses pilares que vão me ajudar a resolver esse problema que foi desenvolvido por aqueles furos que estavam acontecendo. Entendi, é exatamente isso. Tá, agora como que eu aplico isso na prática? É agora que a gente vai entender isso na aula 3. É por isso que eu preciso
De verdade, e eu tô repetindo isso várias vezes, porque eu sei que tem mulheres que chegam e falam a mim: Mas Lucas, você não me ensinou, você não falou. é claro, minha filha, eu vou te ensinar na aula 3, mas eu precisava que você entendesse isso aqui. Então eu tô repetindo porque tem que ser repetitivo mesmo. Então me perdoe, tá bom? Mas a gente vai aprender isso na aula 3. Agora, o que eu preciso que você faça? Bom, agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar, porque você pode ser uma dessas mulheres. Eu venho recebendo mensagem de algumas mulheres no meu Instagram me perguntando como se tornar minha paciente, como que coloca em prática tudo isso que eu estou ensinando aqui ao longo desse desafio, como ter acesso ao método completo e se tornar a próxima poderosa para conquistar o objetivo de emagrecer, de melhorar a saúde ao meu lado. E o fato é que eu tenho um programa de emagrecimento, e ele se chama o Projeto DDR, tá? Onde lá no DDR intestinal, eu personalizo toda a alimentação que você precisa, adaptada para a sua realidade. Eu pego na sua mão, eu te ajudo em cada etapa do processo, tirando suas dúvidas, te orientando e dando todo o suporte que você precisa para emagrecer e voltar a se sentir bem com você, né? Aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança, ter liberdade para você voltar a vestir a roupa que você quiser, vestir como aconteceu com a Luzia, que antes de entrar, ela estava com muito medo se realmente o método ia funcionar, se eu ia entregar aquilo que eu prometi. E olha só o que ela escreveu aqui. Lucas, eu estava com 80 quilos e agora eu estou com 75,3. Eu me sentia muito cansada e hoje acabou o cansaço. Eu estou dormindo muito melhor, me sentindo muito mais leve, com mais disposição. Muitas roupas que não serviam já estão voltando a servir. As dores no corpo praticamente sumiram. Está sendo muito bom para mim. Valeu muito a pena e eu não me arrependo hora nenhuma. Eu agradeço a Deus por ter feito eu te encontrar e você ter me apresentado esse método. Mulher, como eu falei, eu faço questão de acompanhar de perto cada uma das pacientes para que elas obtenham os resultados reais, como as que você viu ao longo dessas 2 aulas. Lucas, ele é um homem que entende a dor da gente. Ele me pegou na minha mão, me ajudou no momento que eu tinha desistido, no momento de autoabandono. E aquela certeza que você passa pra gente, você passa o seu método com a certeza que vai dar certo e no final dá certo. Mas como o nosso tempo hoje aqui é limitado, eu vou te contar mais sobre o DDR intestinal e como você pode fazer parte dele na nossa próxima aula. Para a gente finalizar essa aula com chave de ouro, o desafio de hoje, né, de quarta-feira, é você colocar em prática esse passo aqui. Ó. Você vai precisar evitar os alimentos que estufam a sua barriga, te gerando gases, refluxo e mal-estar. Lembra que eu te falei que existem alimentos saudáveis que podem causar esse estufamento, esse mal-estar? Então é muito importante você fazer essa análise. Por exemplo, o feijão é um alimento super nutritivo, mas em alguns casos ele pode ser um grande vilão, porque ele irrita o intestino, causando todo esse desconforto. E o que você vai precisar fazer então a partir de hoje? Você vai ter que observar como que você se sente após cada refeição. Você vai precisar identificar quais são os alimentos que estão te causando esse mal-estar. E, após essa identificação, você vai ter que tirar esse alimento ao longo da semana. Faça esse teste e veja a diferença que isso fará na sua barriga ao longo do seu dia e também ao final da semana. Agora eu quero que você vá lá no nosso grupo VIP e me fala o que você achou dessa aula e quais foram os resultados que você já começou a sentir começando a aplicar esses pequenos desafios. Resultados, quando eu falo, são pequenos resultados. O fato de você conseguir beber mais água e tomar um shot já é um resultado. O fato de você estar conseguindo tirar o açúcar já é um pequeno resultado. Então, é importante você entender isso, porque o resultado do emagrecimento ele é uma grande consequência de pequenos micro-resultados. Então, se você consegue tirar o açúcar, se você consegue identificar qual é o alimento que está te estufando, você tira esse alimento e não tem mais estufamento, logo não tem mais irritação. Se você está bebendo mais água, se você está usando um shot que está te desintoxicando, desinflamando, é óbvio que você vai chegar num resultado maior. Talvez você já consiga perder 1 quilo, 2 quilos essa semana. Se você se comprometer e estiver aplicando, você vai conseguir ter resultado. Isso é matemático. Então, me fala lá no grupo quais são os resultados que você já está tendo. Lembrando que eu estou abrindo o grupo em horários específicos, então eu aviso, né? Eu estou avisando como que eu vou abrir. E aí, quando eu abrir, você bota lá o resultado, porque vai ser um prazer poder saber, né?
qual transformação que eu estou conseguindo já fazer na sua vida. E também não deixe de colocar suas dúvidas lá. Aproveite essa oportunidade de ter uma orientação personalizada. Se você está participando do grupo, você já está vendo que eu estou mandando áudio, direcionando, tirando dúvida, ajudando. Então, não perca, vai lá, manda sua dúvida, manda sua pergunta, que será um prazer te ajudar nessa jornada. E na sexta-feira a gente tem a nossa terceira aula. Já coloca no despertador para você não perder, certo? E a gente se vê na nossa próxima aula na sexta-feira. Um grande abraço, foi um prazer ter você aqui comigo.